E aí, pessoal, a logística no centro da discussão e o Grêmio espera por um acordo para fazer isso. Mas existe um Grenal no meio do caminho e tudo complica. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é de Hotel Emirates e Suítes em Livramento, com tarifas especiais para esse momento. Para quem está trabalhando e precisa ir a Livramento, uma grande opção, tarifas especialíssimas. Se você quiser descansar da mesma maneira, tem esta opção. Hotel Emirates e Suítes em Livramento. Não deixe de conhecer. Quando você for, você vai entender. É uma grande opção para aquela região. Gente, a notícia que sai da reunião da CBF é flexibilização dos mandos de campo. E isso indica que a logística que o Grêmio começa a desenvolver passa por trocas de mando. E a primeira delas é o jogo do Grêmio contra o Botafogo, que inicialmente está marcado para ser realizado no Jacone no dia 16. 16, data que seria do Clássico Grenal, que passou para o dia 23. Tudo isso no mês de junho. Por que eu falo em acordo com o Botafogo? Porque isso determinaria uma logística. Eu falei sobre isso no vídeo da noite também, na live ontem. Definiria uma logística para o Grêmio criar uma base no Rio de Janeiro, que faria alguns jogos e que isso seria determinante para uma melhor condição do Grêmio no sentido de enfrentar a maratona de jogos. Quando tu diminui as viagens, tu tem mais chance. Seria essa a lógica. Só que existe um Grenal no meio do caminho. E uma das propostas que, inclusive, foi levantada pelo técnico Renato foi do Grenal no Maracanã, que determinaria que o Grêmio pudesse ficar mais tempo também nisso. Mas aí começam os problemas. O Grenal no Maracanã precisaria, dentro de uma linha de raciocínio comum, da aprovação do Inter, que talvez não abra mão de jogar o seu jogo, o Grenal do retorno, no Beira-Rio. Vejam como é complexo. Tu precisa do acordo com o Botafogo, porque o Botafogo é o mandante do jogo. Ou no caso, o Botafogo tem que aceitar a troca de mando. E no jogo que tu decide, que é o jogo que tu manda, que tu poderia levar para qualquer lugar, tu fala com o Inter para que tenha uma isonomia. Vamos fazer um jogo em local neutro no primeiro turno, vamos fazer jogo em local neutro no segundo turno. Mas aí o Inter diz, não sei se eu quero isso, porque eu talvez tenha o meu estádio à disposição. O Grêmio não vai ter. E isso determina que tu fique com dois corações. O primeiro, a logística. Se o Grêmio conseguir, de fato, ajustar o jogo do Botafogo para o Rio, não tem motivo do Grêmio não jogar no Rio. O Grêmio vai ter jogado com o Flamengo, vai ter jogado com o Botafogo, vai sair com Fortaleza, que é mais perto do Rio de Janeiro do que tu ir até Caxias e ir lá, e depois tu tem o Grenal, 3 dias depois. Então, o Grêmio vai ter que decidir para onde levar o Grenal. Vamos jogar em Erechim. Aí imagina só se o Botafogo não aceita o acordo. O Grêmio joga contra o Botafogo no Jacone, vai a Fortaleza, nessa logística absurda que está o Rio Grande do Sul, e depois volta para Erechim 3 dias depois. Vai passar 2 dias e meio dentro de uma logística de avião, aeroporto, ônibus. E aí? Por outro lado, tu joga no Maracanã, o Inter não quer entrar na discussão sobre mando de campo, tu vai ter que decidir. No futebol existe bônus, existe ônus. Fica claro, por exemplo, que essa unidade de Grêmio e Inter nesse momento não é tão unidade assim. Porque se fosse uma coisa comum, simplesmente diria, uma boa, vamos fazer isso em nome do Grenal, em nome do Rio Grande do Sul, vamos criar ações de marketing para levantar dinheiro, e aí vai, por aí vai. Então, não existe essa unidade. Não existindo essa unidade, cabe ao presidente Alberto Guerra e à estrutura do Grêmio decidir sobre esse assunto. Mas tem que decidir
tem que decidir com o sentimento do Grêmio nesse momento, já que o Inter não quis entrar nessa conversa comum, essa conversa de criar unidade. Se o Inter voltar atrás, fazer o segundo Grenal no Morumbi, na Arena MRV, no próprio Mané Garrincha, tem problema. O próprio Maracanã, tem problema. Agora, se não, o Grêmio que assuma para ele a responsabilidade do jogo e faça o que é melhor para ele. Que é o Maracanã, mas aí com renda para o Grêmio, com a estrutura da venda desse jogo para o Grêmio, porque o mando do campo é do Grêmio. É simples. Então, dentro dessa realidade é que me parece importante que a gente entenda a decisão de flexibilizar a logística para, a partir daí, entender como vai ser feita cada decisão. Uma pena que existe o Grenal no meio do caminho, porque esse Grenal tem outros componentes. Eu, sinceramente, gostaria de ter uma unidade e uma busca por uma reunião de Grêmio e Inter mais harmônica. Mas se não tem isso também, não é o fim do mundo, não é assim há 100 anos, não vai ser assim para frente. Então, que se tenha, dentro dessa lógica da ideia de diminuir a maratona, o pensamento do clube. O pensamento do clube. O Grenal é apenas uma pedra no meio do caminho, mas não pode ser o centro da decisão do Grêmio. O centro da decisão do Grêmio tem que ser a logística e o sentimento de que precisa diminuir a maratona. Esse é o centro. A partir daí, tu vai jogando com o que tu tem, com as armas que tu tem, e a reunião da CBF te entregou uma nova arma, que é flexibilizar o mando de campo. Basicamente foi isso que foi decidido. Então, dentro exatamente desse ponto, tu vai fazer. Depois a gente vai, e a semana deve definir aonde vai ser o Grenal, a gente vai decifrar um pouco melhor essa dificuldade para aceitar uma ideia que é muito boa, né? De fazer um Grenal comum, um Grenal nacional, um Grenal para arrecadar muitos fundos aqui para o Rio Grande do Sul. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas neste momento me parece que a grande discussão está na logística para tentar diminuir os efeitos dessa loucura que vai ser a maratona de jogos. Agora o Grêmio já tem jogo amanhã e depois não para. Não para, vai jogar toda hora e vai ter que ser muito inteligente. E o Grêmio tem profissionais muito bons, sobretudo o Luiz Wagner Vivian, que conhece como ninguém a logística. E ele vai saber fazer da melhor maneira, tenho certeza disso. E a partir daí é que a gente vai entender os passos. Os bastidores correm pesado, gente. Pesado, tem muita coisa acontecendo. E nós vamos tentar, dentro do possível, trazer tudo para vocês. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.